palavra de Deus, mas suas vidas não estavam limpas diante da santa presença do Senhor. Você não pode brincar com Deus ou com as chamas do inferno, disse o Senhor. Ele também nos contou: meus filhos, todo o sofrimento da terra concentrado em um único lugar é nada. Nada comparado com o sofrimento que uma pessoa tem nos melhores lugares do inferno. Se é tão terrível para aqueles que sofreram menos no inferno, quanto pior seria para aqueles que estão no centro do inferno, aqueles que uma vez conheceram a palavra de Deus e desviou dos seus caminhos. Então o Senhor nos disse que nós podíamos brincar com fogo na terra, mas nunca com o fogo do inferno. Nós continuamos a caminhar por diferentes lugares e o Senhor nos mostrou muitas pessoas diferentes. Nós podíamos perceber que todas as pessoas lá tinham aproximadamente 6 tipos diferentes de tormento. Havia almas atormentadas por demônios com todos os tipos de punição. Outra terrível punição era a própria consciência deles dizendo: lembre-se quando eles pregaram para você. Lembre-se quando você ouviu a palavra de Deus. Lembre-se quando eles te contaram sobre o inferno e você riu, duvidando. A própria consciência deles os atormentavam, assim como os bichos que cruzavam por todo o corpo deles, como o fogo consumidor que estava milhares de vezes mais quente do que nós conhecemos. Esta era a recompensa que o diabo tem para aqueles que buscaram ele e o seguiram. A palavra de Deus fala em Apocalipse 21:8: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parcela será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Próximo. O Senhor nos mostrou um homem que matou 6 pessoas. As 6 pessoas agora estavam rodeando ele, e gritando para ele dizendo: é por sua causa que nós estamos neste lugar, sua culpa. O assassino tentava tapar seu ouvido porque ele não queria escutá-los, mas ele não podia deixar de escutar porque no inferno os nossos sentidos são muito mais sensíveis. As almas naquele lugar estavam sendo atormentadas com uma intolerável sede que não podia ser saciada de modo nenhum. Como a história bíblica de Lázaro e o homem rico. Lucas 16:19. O homem rico no inferno queria somente uma gota de água, que seria suficiente. A palavra do Senhor nos fala em Isaías 34:9. E os seus ribeiros se transformarão em piche e o seu pó em enxofre, e a sua terra em piche ardente. Fruit Tree of Fire. Naquele lugar, toda alma estava no meio do fogo. As pessoas viam miragens de rios limpos como cristal no meio do fogo. Mas quando eles tentavam alcançar, os rios se tornavam fogo. Eles também viam árvores com frutos que davam água, mas quando eles tentavam pegar as frutas, elas queimavam as mãos deles e os demônios os ridicularizavam. Então Deus nos levou em um lugar muito pior que os outros lugares que nós já tínhamos visto. Nós vimos um lago de fogo e enxofre. Num lado daquele lago havia um lago menor. Naquele lago menor, havia milhões de almas chorando e implorando ao Senhor que tivesse misericórdia deles. Eles diziam ao Senhor: Senhor, por favor, tire-nos daqui por pelo menos um momento. Por favor, me dê a chance de voltar. Contudo, o Senhor não fez nada por ele porque eles já haviam sido julgados. No meio daqueles milhões de pessoas, o Senhor nos permitiu focar em um homem que estava com seu corpo pela metade submergido no lago de fogo. O Senhor nos permitiu entender e conhecer os pensamentos dele. O nome daquele homem era Marcos. Nós estávamos espantados com as coisas que aquele homem dizia para ele mesmo, em seus pensamentos. Nós aprendemos uma eterna lição quando nós ouvimos estes pensamentos. Eu daria tudo para estar no seu lugar agora. Eu daria tudo para voltar para a terra por apenas um minuto. Eu não importaria se eu fosse o maior miserável, o mais doente, o mais odiado, ou o mais pobre do mundo. Eu daria tudo para voltar por apenas um minuto. O Senhor Jesus estava assegurando minha mão. Jesus replicou para os pensamentos de Marcos dizendo: Marcos, por que você quer voltar para a terra mesmo que seja por um minuto? Com uma voz de choro e tormento, ele disse a Jesus: Senhor, eu daria tudo para voltar para a terra por apenas um minuto, simplesmente para arrepender e ser salvo. Quando o Senhor ouviu o que Marcos lhe dissera, eu vi sangue vindo das feridas de Jesus e as lágrimas em seus olhos enquanto ele dizia: Marcos, é tarde demais para você. Os bichos foram determinados para sua cama e eles irão te cobrir. Isaías 14:11. Quando o Senhor disse aquilo para ele, ele afundou no lago eternamente. Infelizmente, aquelas almas não tinham mais esperança. Somente na terra temos a chance de se arrepender hoje e ir para o céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agora deixo você com minha irmã para continuar este testemunho. Obrigado. Segundo testemunho, Lupe.
Deus os abençoe, meus amados irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmos 18:9. Abaixou os seus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Quando o Senhor me alcançou pela mão, eu apertei sua mão e nós começamos a descer por aquele túnel. O túnel se tornou cada vez mais escuro até o ponto que eu não podia ver minha outra mão, que não estava segurando a mão do Senhor. De repente, nós passamos por algo escuro e provocador, que estava fazendo barulho. A escuridão era tão densa que sua mão não podia nem mesmo encontrar os muros do túnel. Nossa descida foi tão rápida que eu senti como se meu corpo estivesse se separando da minha alma. Logo depois eu notei um cheiro apodrecido, como um cheiro de carne podre. Estava ficando cada vez pior. Então, eu ouvi a voz de milhões e milhões de almas. Elas estavam gritando incessantemente, com choros e lamentações. Eu estava com tanto medo que eu me virei para o Senhor e disse: Senhor, onde você está me levando? Senhor, tenha misericórdia de mim. Por favor, tenha misericórdia de mim. O Senhor disse somente: é necessário que você veja isto. Então você poderá contar para qualquer um. W.It. Bottles. Nós continuamos a descer por um túnel no formato de um chifre até que nós chegamos a um lugar que estava totalmente escuro, como se tivessem puxado uma pesada cortina de meus olhos. Então eu vi milhões e milhões de chamas. Muito pior, eu ouvia gritos agonizantes, mas não podia ver ninguém. Eu estava realmente assustado. Eu disse ao Senhor: por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por favor, tenha misericórdia de mim. Não me leve a este lugar. Perdoe-me. Nesta hora, eu não pensei que eu era somente um espectador do inferno. Eu pensei que era o dia do juízo final. Permanecendo diante do Senhor Jesus, eu estava tremendo violentamente porque eu realmente pensei que era o fim de minha vida. Nós nos aproximamos de uma grande chama que estava à nossa frente. Era muito grande e queimava com fúria. Eu continuei a descer lentamente, vendo multidões de chamas e ouvindo milhões de almas gritando em uma voz. Então eu vi uma mesa de madeira que não era consumida pelo fogo. Parecia ter garrafas de cerveja em cima da mesa. Aparentava ser refrescante, mas as garrafas estavam cheias de puro fogo. Enquanto eu olhava para aquilo, um homem apareceu. A sua pele estava quase que totalmente destruída e o que foi deixado de suas roupas estava queimando e com a lama. Ele havia perdido seus olhos, boca e todo o seu cabelo no fogo. Ele podia me ver, mesmo que ele não tivesse seus olhos. Eu te digo que é a alma da pessoa que pensa, raciocina e verdadeiramente vê, não o seu corpo natural. O homem estendeu sua mão descarnada na direção do Senhor e começou a chorar, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou em tormento. Eu estou queimando. Por favor, tenha misericórdia e me tire deste lugar. Então o Senhor olhou para ele com piedade, e eu comecei a sentir algo aquecedor em minha mão. Eu olhei e era sangue. O sangue de Jesus. O sangue do Senhor veio de sua mão enquanto ele assistia a este homem sofredor tragado em chamas. Então o homem virou seu olhar para a direção da mesa e caminhou até a garrafa. Ele pegou a garrafa, mas como ele estava prestes a beber, o fogo e a fumaça pularam da garrafa. Ele afastou sua cabeça e agonizou como eu nunca tinha visto antes. Ele chorou muita dor e sofrimento e então começou a beber o que estava na garrafa. Mas a garrafa estava cheia de ácido e a garganta dele estava totalmente destruída pelo ácido. Você podia ver o ácido passando pelo estômago dele e o machucando. O número 666 estava marcado na testa deste homem. No seu peito havia uma chapa de algum metal desconhecido que não podia ser destruído, nem pelo calor nem pelos bichos. Havia algumas letras escritas neste prato, mas nós não podíamos entender. O Senhor, em sua grande misericórdia, nos deu a interpretação do que estava escrito. Eu estou aqui porque eu sou um bêbado. Ele implorava ao Senhor por misericórdia, mas a palavra de Deus é muito clara quando nos fala em 1 Coríntios 6:10. Ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O Senhor me mostrou os últimos momentos deste homem na terra, como se fosse um filme. Era como se fosse uma grande tela de televisão me mostrando os últimos segundos antes da sua morte. O nome deste homem era Luiz e ele estava em um bar bebendo. Eu vi a mesma mesa e a mesma garrafa no bar. Ao redor da mesa estavam seus amigos. Eu posso te dizer agora, só existe um amigo verdadeiro, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é um amigo fiel. Luiz estava bebendo e seus amigos já estavam bêbados. O melhor amigo dele pegou uma garrafa, quebrou e começou a atacar o Luiz. Quando ele viu o Luiz deitado no chão, ele correu, mas Luiz sangrou até a morte no chão. A pior coisa foi que ele morreu sem o Senhor. No meio de tudo isso,
Como todas as almas estavam gritando no inferno, eu perguntei ao Senhor: ó Senhor, por favor, me diga, este homem sabia alguma coisa sobre você? Ele sabia sobre a sua salvação? O Senhor triste replicou: sim, Lupe, ele sabia sobre mim. Ele me confessou como seu salvador pessoal, mas ele não me serviu. Então eu senti ainda mais medo. Luiz chorou cada vez mais alto e gritou: Senhor, isto machuca. Isto machuca. Por favor, tenha misericórdia de mim. Ele estendeu sua mão novamente em direção ao Senhor, mas Jesus, em vez disso, pegou minha mão e nós caminhamos para longe das chamas. As chamas que consumiam Luiz se tornaram mais violentas, e ele chorou mais alto: tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Então ele se perdeu nas chamas. Nós continuamos a caminhar por aquele lugar que era tão grande e assustador. Nós nos aproximamos de outra chama e eu disse ao Senhor: Senhor, não, por favor, eu não quero ver mais nada disso. Eu te imploro, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu não quero ver isto. Então eu fechei meus olhos, mas não fez diferença. Aberto ou fechado eu continuava a ver tudo. A chama começou a descer de forma lenta e eu comecei a ver uma mulher. Ele estava coberta de lama, e a lama estava cheia de bichos. Ela tinha poucos cabelos na cabeça e ela estava coberta com bichos infestados de lama. Ela estava consumida pelos bichos ao redor dela e ela gritou: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim e me perdoe. Olhe para mim. Isto machuca. Tenha misericórdia de mim. Tire estes bichos de mim. Tire-me deste tormento porque machuca muito. O Senhor simplesmente olhou para ela com grande tristeza. Enquanto nós segurávamos a sua mão, nós podíamos sentir a dor e a tristeza do coração do Senhor pelas almas perdidas, eternamente queimando nas chamas do inferno. Essa mulher não tinha olhos, lábios, mas ela podia ver e sentir. Toda a dor era simplesmente muito forte. Ela tinha uma garrafa em sua mão, cheia de ácido, mas ela acreditava ser perfume. Eu podia ver que era ácido e toda vez que ela jogava em seu corpo, ela se queimava. Entretanto, ela continuava a jogar ácido em seu corpo continuamente. Ela continuou dizendo que era um perfume caro. Ela também acreditava que estava usando um lindo colar, mas eu vi serpentes enroladas ao redor do pescoço dela. Ela achava que estava usando braceletes caros, mas eu vi que eram bichos, do tamanho de um pé, furiosamente cavando pelo corpo dela. Ela disse que suas joias eram tudo que ela tinha, mas eu vi escorpiões e bichos por todo o corpo dela. Ela tinha um prato de metal, que todo mundo usa no inferno. Estava escrito: eu estou aqui por roubo. A mulher não tinha nenhum remorso pelo seu pecado. O Senhor perguntou para ela: Madalena, por que você está aqui neste lugar? Ela respondeu: eu não me importo de roubar outras pessoas. A única coisa que eu me importo são as minhas joias e ter mais perfumes caros. Eu não me importo com quem eu roubei, desde que eu esteja bem. Eu segurei na mão de Cristo e eu vi bichos perfurando por todo o corpo daquela mulher. Madalena virou para o lado procurando por alguma coisa. Eu perguntei ao Senhor mais uma vez: Senhor, esta pessoa conheceu algo sobre você? E o Senhor respondeu: sim. Esta pessoa me conheceu. Madalena começou a olhar ao redor procurando por alguma coisa. Senhor, onde está aquela mulher que falou comigo sobre você? Onde ela está? Eu estou no inferno há 15 anos. Todas as pessoas no inferno podem se lembrar de tudo. Madalena continuou perguntando: onde está aquela mulher? Eu não posso vê-la. Eu sabia que o corpo dela não podia se virar porque a carne dela permanecia na mesma posição. Ela tentou virar para olhar dentro de outras chamas, para encontrar aquela mulher que falou com ela sobre Deus. O Senhor replicou: não, Madalena, ela não está aqui. Aquela mulher que lhe falou sobre mim está comigo no reino dos céus. Após ouvir isso, ela se jogou dentro das chamas e queimaram ela ainda mais. O prato de metal a condenava por roubo. Eu quero que você leia na palavra de Deus em Isaías 13:24. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Enquanto nós caminhávamos com o Senhor, eu vi uma grande coluna cheia de bichos. Ao redor estava um escorregador feito de metal vermelho quente. Na coluna havia um cartaz luminoso que podia ser visto de qualquer lugar. Estava escrito no cartaz: sejam bem-vindos todos os mentirosos e fofoqueiros. No final do escorregador havia um pequeno lago borbulhante. Parecia ser um lago de enxofre. Então eu vi uma pessoa descer no escorregador totalmente nua. Enquanto ela escorregava, a pele dela era arrancada e pregada no escorregador. Quando ela caia dentro do lago borbulhante,
A língua expandia até ser explodida e os bichos apareciam no lugar da língua. Este era o início do tormento. A palavra de Deus diz em Salmos 73, 18 19: Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficaram totalmente consumidos de terrores. Após ver isto, nós voltamos do inferno. Eu apenas quero te dizer que o céu e o inferno são mais reais que o mundo físico que nós conhecemos. É aqui que você decide que direção você quer ir.